Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a GAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra: Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Nesta sexta-feira, neste dia 30 de abril de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora para a nossa amada igreja. Irmãos, quando Deus nos escolhe e nos nomeia, Deus sabe o que está fazendo, tanto que Ele diz no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. E também no livro, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Se nós temos que estar preparados, dizermos ao nosso Deus: eis-me aqui. E muitas pessoas só negam o chamado de Deus por sentimentos de medo, de muitas das vezes de achar que não vão conseguir, que não é Deus que está chamando, mas se Deus está chamando, se a pessoa, se você no caso, todos nós, serve para todos nós, se nós temos o chamado de Deus, Ele honrará o seu chamado, porque Ele tem um propósito para as nossas vidas, de nos usar para ganharmos almas para o seu reino. E não foi diferente com Moisés, que Deus o chamou naquela sarça ardente por Moisés. Ele fugiu para o deserto depois que ele matou um egípcio e passou 40 anos no deserto lá de Midian, casou com a filha de Jetro, teve com ela 2 filhos, e quando ele completou, ele fugiu para lá com a idade de 40 anos, e quando ele completou 80 anos, Deus apareceu para ele na sarça ardente no deserto, mandou que ele tirasse as sandálias de seus pés, pois o lugar em que ele estava era a terra santa, e falou com Moisés e chamou Moisés. E Moisés arranjou pretextos, arranjou desculpas de que era pesado de bocas, mas se Deus o estava chamando, certamente que Deus iria corrigir todas aquelas falhas, tudo que houvesse necessidade de Deus fazer, para que Moisés estivesse preparado para retirar o seu povo, o povo de Israel, o povo hebreu, do jugo de Faraó do Egito. E hoje nós vamos ver que Moisés, ele, por medo, ele se declinou desse dever, dessa obrigação de falar com o Faraó. Ele pede a Deus que envie outro, que use a boca de outro para falar com o Faraó, e assim Deus fez. Deus se indignou com ele num determinado momento. Por quê? Porque se ele era pesado de boca, certamente que Deus o iria curar, o iria corrigir. Moisés foi um homem, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras, porque Moisés foi criado como príncipe do Egito, como filho da filha de Faraó. Deus não escolhe ninguém por acaso, Deus não escolhe ninguém de forma enganosa. Deus, Ele é Deus, é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Se Ele está escolhendo, Ele sabe
quem Ele está escolhendo. E nós devemos fazer, conforme está escrito, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, dou graças ao que me tens confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Vamos ver o que está escrito em Êxodos, capítulo 4, dos versículos 1 em diante. A vara de Moisés torna-se em cobra. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Ou seja, Moisés, ele arranjou vários pretextos para não estar face a face com o faraó, para não voltar para o Egito, para libertar o povo da servidão do Egito. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a tua mão no teu seio, e tornou a meter a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne, ou seja, por os sinais que Deus fez com Moisés, ainda no deserto, fez a vara dele se transformar em cobra, depois se transformar em vara, fez uma das mãos dele ficar leprosa, depois ser curada, mas mesmo assim Moisés ainda continuou questionando, contendendo com Deus. E acontecerá que se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal, ou seja, do último sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio, as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Olha só, Deus aparece a Moisés na sarça ardente, mostra os sinais que ele havia de fazer diante do povo hebreu, diante do povo de Israel que estava na servidão do Egito, caso não cresce que Deus tinha aparecido a ele e o tinha mandado libertar o povo da servidão. Então disse Moisés, olha só, então disse Moisés ao Senhor, olha, Moisés ele protelou, ele arranjou desculpa. Êxodo capítulo 4, versículo 10, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Nós já vemos lá que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras, por quê? Porque ele foi criado como príncipe, como filho da filha de Faraó. Lá em Atos 7, 22. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Olha só, Deus falando com ele, que seria com a sua boca eu ensinaria o que hás de falar. Ou seja, Deus o curaria da sua gagueira. Moisés era pesado de boca, Moisés era gago. Deus o curaria deste mal. Olha só o que Deus diz. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse, olha só, absurdo, Senhor, envia por mão daquele que tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te, se alegrará em seu coração.
e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca. Ou seja, ele foi com a boca de Moisés e com a boca de Arão, ensinando-vos o que haver de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Olha só como Deus é misericordioso. Mesmo Moisés se protelando, se esquivando daqui, arranjando pretexto, desculpa dali, para não assumir este encargo, Deus ainda o colocou, fez com que Arão, seu irmão, falasse através dele. Moisés seria para Arão como se fosse Deus, e Arão seria como a boca de Moisés. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Irmãos, é uma coisa muito séria. Se Deus nos chama, se Deus nos dá um encargo, uma incumbência, Deus sabe o que está fazendo. E é por isso que muitas pessoas estão perecendo por não darem ouvido à palavra de Deus, à voz de Deus, aos mandamentos, aos desígnios de Deus, e estão, no caso, protelando a obra de Deus. Portanto, fica esta palavra abençoada para a nossa amada igreja e oremos. Pai, muito obrigado por mais esta exortação, perdoa-nos pelos pecados por nós cometidos e guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, livra-nos de todo mal, guarda toda a nossa nação, as nossas autoridades constituídas, as nossas instituições, o povo brasileiro, a família brasileira, guarda o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, toda a sua casa, família e parentela, o nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, toda a sua casa, família e parentela, todas as nossas autoridades constituídas e instituições, todo o povo brasileiro, toda a nação brasileira, todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre. Guarda a sua igreja perseguida, a plenitude dos gentios tem de entrar e vive em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da terra, e toda a nação de Israel nos dê o restante de sexta-feira, um sábado e um domingo ricamente abençoado. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus.